todas as aulas do CPPI, acho que essa é a que mais pareceu que não tinha a ver com o tema, né? Cultura de avivamento. E eu conversei bastante com o Ângelo. Nossa, eu tentei entortar a aula o máximo que eu podia para a cultura de avivamento. Mas eu vou pedir a ajuda dele no final da minha aula, amanhã, né? Na última aula desse assunto, para ele ligar. Então, hoje eu vou dar aula bem descompromissada com o assunto avivamento. Mas, na verdade, tem bastante a ver. Quando eu estava dando aula sobre história dos avivamentos, que eu falei da história do Evan Roberts, nem todo mundo estava aqui, mas eu falei que Evan Roberts não cuidou do corpo, não cuidou da parte física, e por isso teve uma exaustão, né, emocional, física, e isso foi dos motivos pelo qual o avivamento de Gales acabou cedo. E todos os autores que contam a história do avivamento de Gales e falam sobre Evan Roberts, comentam sobre isso, sobre esse descuido que ele teve com a área física e emocional dele mesmo. E conversando com um amigo ontem, a gente estava conversando, ele falando, eu tenho muitas dificuldades com as questões sobre avivamento. Ele é um amigo bem teológico, vamos dizer assim. E eu concordei com ele que a gente hoje em dia tem uma teologia de avivamento que ainda é muito bagunçada. E nós precisamos desenvolver uma teologia sólida sobre avivamento. Eu acho que até esse CPPI, ele está funcionando dessa forma, está desenvolvendo uma teologia do avivamento. Aquilo que o Christopher está falando, o avivamento ali no Antigo Testamento, com o povo de Deus, o que é avivamento e escatologia. Então, para nós termos uma teologia correta de avivamento, todas as outras áreas da teologia precisam estar bem ajustadas. Então, falar sobre doutrina do Espírito Santo, quem é a pessoa do Espírito Santo, como o Espírito Santo atua, nós precisamos ter isso bem correto, bem firme. A igreja, qual é o posicionamento da igreja hoje, quem é a igreja, o que depende da igreja, o que depende de Deus, é escatologia. Dependendo da sua escatologia, você nem busca, nem espera um avivamento. Então, para ter uma teologia sólida de avivamento, várias áreas teológicas precisam estar fundamentadas, corretas, bem ajustadas. Então, acho que todas as aulas têm cooperado bastante em relação a isso. E essa minha aula de hoje tem muito a ver com isso, com nós pensarmos áreas da vida, para que a nossa teologia, nosso entendimento esteja correto para buscar avivamento e viver avivamento. Então, essa minha aula de hoje tem muito a ver com como viver a vida quando não há avivamento. Ou como que nós podemos viver uma vida que pode cooperar também para trazer um avivamento, né? Ser algo que coopera para um avivamento. Eu tenho bastante expectativa em relação a essa aula, porque tem muito a ver com minha vida, minha espiritualidade, assim, eu comentei isso no primeiro módulo, que o CPPI ele funciona um pouco como resultado daquilo que Deus tem falado conosco, daquilo que a gente tem estudado. Então, esse é um assunto que marcou minha espiritualidade, assim, bem diretamente. Eu até vou abrir um pouco aqui minha vida, combinei isso com o Ângelo, está tudo combinado. Então, não fiquem constrangidos. Eu queria até abrir meu coração em relação ao assunto. Eu sou uma mulher pregando, tenho dificuldades de vida de mulher e estudar cosmovisão cristã, por isso que eu coloquei o subtítulo Uma Vida para a Glória de Deus. Então, tem muito a ver com o nosso dia a dia, a nossa vida. Quando eu casei com o Ângelo, eu lembro que... Vou contar as histórias, está tudo bem, viu, gente? Está tudo curado. Eu lembro que uma vez a gente estava na casa do Michel que pregou aqui, e aí a gente ainda acho que nem era casado. Aí de manhã cedo, aquela coisa, né, de noivinho e tal, vamos orar, vamos. Aí quando você está orando, eu orei, Senhor, obrigada por isso, obrigada por aquilo, abençoa a nossa saída. Tá, uma oração bem simples. Aí o Ângelo, depois terminou a minha oração, falou, meu bem, nós temos que orar até Deus descer. Aí eu fiquei, na minha mente, eu pensei, mas vai demorar muito. Foi algo que marcou, assim, a gente até conta brincando e tudo. E, como vocês podem ver, eu sou casada com um homem em chamas, né? Quando a gente morava lá na chácara, a gente era vizinho do Isidoro, o Ângelo fazia o devocional dele, e o João Vitor, filho do Isidoro, uma vez chegou para mim e falou assim, vocês brigaram essa manhã? Que eu ouvi o Ângelo gritando. Falei, não, ele estava orando. Então, assim, estava brigando com Deus.
Aí eu falava, nossa, você não ora, você briga com Deus, né? E eu naquelas minhas orações, assim, super românticas, super calmas. Então, durante nosso casamento, nossa vida, a gente teve que adequar, equilibrar. E durante muito tempo eu me senti muito inferior por causa do meu estilo, meu jeito. O Ângelo tem um estilo de espiritualidade, eu tenho outra. E durante muito tempo eu me senti inferior por vários motivos. E um dos motivos é porque eu sou uma pessoa extremamente prática. Eu gosto muito de fazer coisas, criar coisas, organizar coisas. É muito meu estilo. E então esse assunto tem a ver muito com a cura de Deus na minha vida, na minha espiritualidade, assim, como mulher. Estou falando isso do Ângelo, mas ele é parte dessa cura, né? Essa questão do estilo dele ser um pouco diferente do meu. Ele sempre me respeitou muito, sempre me honrou muito. O nosso problema é que toda ideia que eu tenho, ele acha o máximo. E aí, quando eu vejo, eu estou fazendo mais coisa, eu falo, meu bem, você tem que mandar eu parar. Ele sempre incentiva. Então, a gente nunca teve problema nisso especificamente. Então, eu lembro, eu contei isso num primeiro módulo, né? A gente conversando em casa sobre avivamento, eu perguntei, porque todos os livros que eu lia sobre avivamento, eu via as pessoas prostradas no chão por horas e horas. Eu falava, gente, como que é esse avivamento que vai vir? Quem vai cuidar das crianças? Quem vai lavar as roupas? Como que vai ser isso? Eu achava que avivamento era só 24 horas no chão, deitado. Eu li o livro Caçadores de Deus, que o autor falava que quando ele ia para uma cidade, ele tinha tanta expectativa de um derramar, que ele levava roupa a mais, porque talvez ele não iria embora. E eu ficava aquilo... Minha dúvida em relação ao avivamento sempre era, e o dia a dia? Quando vier o avivamento, todo mundo vai parar de trabalhar? Vai ficar todo mundo dentro das reuniões? Como que é isso? E já nas últimas aulas que eu dei, eu já falei um pouco sobre isso, né? A experiência da Sarah Edwards. Ela foi uma das pessoas tocadas no avivamento, ficou horas prostrada no chão, sendo curada de feridas emocionais, e fala que ela levantou e foi fazer as tarefas domésticas cheias de alegria. Então, esse meu assunto tem muito a ver com a questão do dia a dia, da vida normal, de entender que a nossa vida, todas as horas do nosso dia são para a glória de Deus. Então, eu queria começar falando um pouco com vocês. Eu até coloquei a primeira frase aí no esboço, a gente está na página 45, tá? Antes de iniciar, mais um testemunho, até anotei aqui que eu queria compartilhar. A gente, para quem não sabe, a gente cuidava do CPP, que é lá na chácara Peniel. A gente casou e já morou na chácara. E fazem 3 anos, né, que a gente mudou para a cidade. A gente mudou para a cidade e alugamos uma casa. A casa é a casa que eu moro até hoje, tem 3 quartos. Eu lembro que quando chegava alguém para visitar a minha casa, eu falava assim, olha, tá vendo, 3 quartos, é porque eu recebo muita gente e tal. Eu ficava, tipo, me justificando, porque a minha casa tinha 3 quartos e eu não tenho filho, só tenho uma gata que dorme em todas as camas da casa. A gata que gosta da casa grande. Eu ficava me justificando, explicando porque eu tinha uma casa grande, né, sem necessidade. Tipo assim, tá gastando dinheiro demais sem necessidade. E nessa mesma época que a gente mudou para a cidade, eu comecei a trabalhar num jornal. E eu direto ficava me justificando porque eu estava também trabalhando no jornal. E aí, bem nesse começo dessa mudança, a gente tinha acabado de mudar, eu estava na mesa do escritório trabalhando e o Ângelo chegou e parou na porta. Aí eu olhei, ele estava parado. Aí ele falou, ele estava um tempão ali, eu não tinha visto. Ele falou assim, eu acabei de ver um anjo do seu lado e ele estava sorrindo. E eu sinto que Deus está alegre de te ver trabalhar. Eu sinto que Ele sente alegria enquanto você trabalha. E você precisa parar de justificar, porque Ele que deu essa casa para você. Naquele dia eu senti minhas emoções sendo curadas de alguns, vamos dizer assim, alguns gaps. Quando eu uso o termo gap, você entende? Qual será o melhor termo? Vácuo. Alguns vácuos que a gente tem na nossa teologia, na nossa mente, que impede a gente de entender o amor de Deus, de entender como a vida cristã deve ser vivida. Então, eu ainda tinha muito problema de acreditar que quando eu comecei a trabalhar e ganhar um salário, eu não estava desviando do chamado. E aquela experiência que nós tivemos, aquele anjo sorrindo, foi uma cura assim, na minha vida. Eu me senti liberada. Hoje eu nem trabalho, assim, carteira assinada, mas procuro emprego todo mês. Procuro mesmo, mas nunca... Só para procurar mesmo. Então... vontade não me falta. Então, esse assunto diz respeito muito à nossa vida, à nossa jornada, aquilo que a gente está tentando viver a nível de família, de comunidade, né? A gente tem cuidar de uma comunidade em Montemor. Então, a gente sempre fala, né? Quando o pneu toca o asfalto, muitas coisas mudam.
realidade chega. Então, para nós, quando a gente começou a pastorear, lidar com vidas, muito da nossa teologia foi mudando, muitas das opiniões foram mudando, a gente tem sentido esses novos desafios e tem sido assim maravilhoso. Mas vamos lá. Começando a aula, aí no seu esboço, página 45, fala assim: há um problema atual entre os cristãos, há um problema com você. Esses problemas que eu tinha na minha vida, na minha espiritualidade, por achar que, porque eu fazia muitas coisas práticas, eu era espiritualmente inferior, porque eu estava trabalhando, eu era, talvez estava desviando. São problemas típicos que a gente vê na igreja hoje, tá? Há um problema na igreja cristã, há o que a gente chama de divisão de sagrado e secular. Existem várias lacunas na nossa mente, na nossa vida, que nos impede de conhecer a vontade de Deus e viver uma vida para a glória de Deus. A gente tem usado o termo estruturas paralisantes. Então, várias coisas que nós pregamos às vezes, as formas como nós agimos, parece que nos paralisam em relação à jornada de viver uma vida para a glória de Deus. Então, eu queria mostrar para vocês, a gente conversar um pouco, eu queria abrir um pouco mais desse problema. Existe uma heresia na história da igreja, todo mundo aqui sabe que eu dou aula de história da igreja, e sempre na história da igreja eu falo sobre essa heresia chamada gnosticismo. Esse meu pensamento de que porque eu faço coisas que eu tinha, porque eu fazia coisas práticas, eu era inferior espiritualmente falando, ou se eu estivesse no emprego, ganhando um salário, eu era inferior. Isso é fruto de uma heresia que entrou na história da igreja desde o começo da igreja. Depois eu vou mostrar para vocês que Paulo já combatia essa heresia, chamada gnosticismo, que é fruto de uma filosofia grega, que basicamente faz essa divisão aí que você está vendo. Divisão entre espiritual e material. Tá? A heresia do gnosticismo, ela é fruto de um dualismo. Falava que existiam dois deuses que estavam em conflito no mundo: Pleroma e Demiurgo. Pleroma é o Deus que criou as coisas espirituais, as coisas invisíveis, conhecimento. E Demiurgo é que criou o mundo material. E, nesse sentido, a filosofia grega dizia que o corpo, nosso corpo físico, era uma prisão. E tudo que é material, né? Então o mundo era uma prisão. A heresia do gnosticismo entrou na igreja, ali em Colossenses, acho que todo mundo já leu quando Paulo fala assim: porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Alguém lembra desse versículo? Está lá, acho que se não me engano, Colossenses 2. Quando eu li aquilo ali, eu falava: gente, por que Paulo está falando isso sem necessidade? Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo ali já estava combatendo o gnosticismo, que era uma heresia que estava entrando dentro da igreja. Por quê? Porque os gnósticos falavam que o mundo material, que tudo aquilo que era visível, que era físico, as coisas da terra, eram naturalmente más. Logo, Jesus Cristo não poderia ter corpo. Jesus nunca pecou, né? Então ele não poderia ter corpo. Então, uma heresia que entrou dentro da igreja falando que Jesus não tinha corpo físico, ele só tinha aparência de corpo físico. Tá? Então, o termo gnosticismo vem de gnosis, quer dizer conhecimento. Então, eles falavam que a salvação vinha através do conhecimento. Então, um grande elogio pelas coisas invisíveis, racionais, o mundo das ideias. E quando a heresia do gnosticismo entrou na igreja, né, a gente chama de gnosticismo cristão, começou a se dizer que só as coisas espirituais eram boas e todas as coisas materiais eram ruins. Lá em Colossenses, Paulo também fala sobre aqueles que dizem: não toqueis, não proveis. Já viu? Eu lembro que quando eu converti, eu ia assim em livraria Saraiva, Cultura, aí tinha aqueles livros de religião, né? Você ia, Bíblia, não sei o que, daqui a pouco chegava o candomblé, você nem pegava. Porque se você pegasse, poderia vir um demoninho, né, junto com você. Então, essa crença de que coisas materiais são más por si só. Então, é algo que entrou na história da igreja e foi se desenvolvendo e chegou até nós e a nossa vida até hoje. Então, é um problema que eu quero abrir com vocês aqui e vocês vão concordar comigo que existe. E hoje a gente tem o que a gente chama de gnosticismo evangélico. Em alguma área da sua vida você tem essa heresia guardada aí, está impregnada, hoje a gente vai tentar limpar. Por exemplo, nós dividimos o sagrado e o secular. A gente fala, né? Irmão, você trabalha secularmente? A gente não fala? Não, eu sou da obra. A gente fala. Vai ficar todo mundo com vergonha de falar aqui agora, mas a gente demora, o vocabulário demora para limpar. Então a gente fala o seguinte: as coisas espirituais, o sagrado,
é o quê? Teologia, evangelismo, discipulado, devoção, ética, missões, fé, graça. E está muito reservado ao nosso dia de domingo, né? Já viu aquele cristão que ele é uma pessoa no domingo e durante a semana ele é outra? Ele é um cristão gnóstico, um evangélico gnóstico. Ele dividiu. Ele acha que a vida da semana dele é uma coisa e domingo é outra. E nessa divisão, no secular, o que está no secular? Emprego, razão, negócios, política, ciência, economia, mídia, artes e ministérios físicos. Então, quero mostrar para vocês que nós temos um problema hoje. Vocês concordam? Vocês já viram isso? Vocês têm isso? Na vida pessoal isso acontece. A gente pensa que Deus ele só está ligado ao meu coração, à minha alma, ao meu espírito, à minha adoração e minha família, no máximo. Família ali, no máximo. Porque tem gente que nem cria filhos no padrão de Deus. Uma pessoa muito espiritual ainda puxou a família para o lado de cá. Mas a minha vida natural, que é o quê? Meu trabalho, meus estudos, finanças, arte, entretenimento, alimentação e a minha vida na sociedade não tem nada a ver com Deus. Gente, esse é um dos maiores cânceres da igreja hoje. É um problema muito sério. Quando a gente pensa em Deus, cristianismo, vida espiritual, a gente só pensa nessas coisas daqui. A gente pensa que Deus só pode governar, Deus só pode agir no meu coração, na minha alma e no meu espírito. Essas coisas aqui de baixo, jamais. Quer um exemplo? Você acha que você pode assistir um filme para a glória de Deus? Você acha que aquilo é a sua alimentação? Deus governa a sua alimentação? Como você tem se alimentado? Suas finanças? Pessoas que trabalham com investimento. Será que Deus está nessas coisas? Será que Deus está nas minhas decisões de votação, de política, por exemplo? A gente tem dificuldade de pensar isso. Você não sente assim não dá um pan na tela? Travou? Parece que trava a tela. Nós temos uma divisão. E olha ali, a gente pensa assim, meu coração, minha alma, meu espírito, minha adoração e minha família estão ligados a Deus. Mas aquelas outras coisas lá não estão ligadas a Deus. E se não estão ligadas a Deus, estão ligadas a quem? Pessoas que não conseguem ter Deus na vida natural, acreditar que Deus governa, que Deus está, que Deus pode agir, que Deus pode ter opinião em relação àquelas coisas, ela tem duas opções. Ou ela mesma vai governar, aquela interrogação ali vai ser ela mesma. Então eu decido por mim mesmo como vai ser meu dinheiro, como vai ser minhas opiniões políticas, meus estudos, minha vida de lazer, por exemplo. Então é uma pessoa super egoísta e autocentrada. Ou ela vai dar espaço para uma outra cosmovisão, que é o nosso assunto de hoje, tá? Outro exemplo, tá? De gnosticismo evangélico, exemplo clássico. Sagrado, cristão de tempo integral. Sagrado é quem é evangelista, missionário e pastor. Esses são mais espirituais. Menos espiritual é o cristão de meio expediente. Se você é contador, gente, contador. Porque Judas trabalhou com dinheiro, né, irmão? Artista é tudo desviado. Se não pintou o nome de Jesus, cai fora. Carpinteiro, até poderia ir, né? Porque Jesus foi. Cozinheiro, é muito menos espiritual, né? Está muito abaixo. Empresário, fazendeiro, cineasta, enfermeiro, filósofo, poeta, jardineiro. Tudo isso é menos espiritual. Irmãos, a gente está rindo, mas confessa que você pensa assim. Filme só evangélico. Outro problema, outro exemplo. A semana e o domingo, a gente falou, né? O domingo é um dia mais importante. A semana é menos importante. Esse é o pior de todos, gente. Deixar você ter o seu momento. Eu tirei esses slides do livro Vocação, amanhã eu vou falar sobre ele, é o livro do Darren Miller. E ele fala que ele pregou isso na Jocum. E várias pessoas da Jocum vieram falar com ele. Isso que você está falando é muito real. A gente pensa que quem fica em casa é menos espiritual. Quem vai fazer missões em outro país
é bem espiritual. Mas quem vai para povos não alcançados, uau! Gente, várias das nossas conversas, dos nossos tipos de pregações, várias coisas que a gente fala, a gente prega isso aqui. E sabe o que a gente faz quando a gente prega isso aqui? A gente mata as mulheres que têm filho e precisam ficar em casa. A gente mata. Eu tenho ficado impressionado com isso. A nossa teologia faz com que as mulheres que acabaram de ter filhos, ou tiveram 3, 4, que não, às vezes não têm tempo de ir numa reunião de oração, se sintam cada vez menos espirituais. A nossa teologia tem matado mulheres. Esse é um ponto que tem chamado muito minha atenção. E sabe qual o problema? Eu coloquei aqui, qual o cerne do problema em todas essas dicotomias que a gente viu no slide agora? 3. Existem espaços que Deus não pode atuar. Se aquela pessoa que fica em casa, que ela precisa lavar a louça, limpar a casa, se ela é menos espiritual, o que é que eu estou dizendo? Existem espaços que Deus não pode estar. Se eu digo que uma pessoa, um cineasta, é menos espiritual porque ele trabalha num estúdio, o que é que eu estou dizendo? Existem espaços que Deus não pode atuar. Um contador, uma pessoa que trabalha no banco, né? Nossa, banco, dinheiro, só tentação. O que é que eu estou querendo dizer? Existem espaços que Deus não pode atuar. Deus só pode atuar dentro das 4 paredes da igreja. O que é que eu quero dizer também com isso? Que Deus só tem domínio sobre os céus e as coisas espirituais. Esse é um dos maiores erros dessas dicotomias que a gente viu e que nós temos. O nosso Deus, ele não desce do céu. O nosso Deus que a gente tem pregado nas igrejas não sai das igrejas. Ele é fraco. Ele é fraco demais. O Espírito Santo que eu prego, ele não pode nem passar na porta do ambiente, senão ele desvia. O Espírito Santo não pode ir para a universidade, porque senão ele pode desviar. O Espírito Santo não pode de jeito nenhum trabalhar com dinheiro, senão ele vai trair Jesus. Porque é isso que a gente fala. Porque se o Espírito Santo habita no meu irmão, e o meu irmão não pode atuar em várias esferas da sociedade, eu estou dizendo que o Espírito Santo é fraco. Eu estou dizendo que Deus só é Deus nas coisas invisíveis e espirituais. Ele não é um Deus que pode atuar em outras áreas, que pode aparecer em outras esferas, que pode aparecer em outros domínios. E a luz está batendo ali, mas essas dicotomias também falam que existem lugares que ficaram para o diabo. Tá? Apagou bem o diabo, está se levantando contra nós. Eu quero te convencer que você tem vários desses problemas na sua vida. Você divide sagrado e secular o tempo todo. Você diz que existem espaços que Deus não pode atuar. Você diz que Deus só tem domínio sobre os céus e as coisas espirituais. E você diz que existem lugares que ficaram para o diabo. Mas vamos lá. Minha aula chama-se Cosmovisão Cristã. Então, só para a gente falar um pouquinho o que é cosmovisão, tem aí no seu esboço. Cosmovisão significa literalmente visão de mundo. Por isso que eu pus um óculos aí. Tá? O que é cosmovisão? É um conjunto de verdades que dão sentido à vida. Todo ser humano tem uma cosmovisão. Cosmovisão é um nome um pouco difícil, filosófico, mas é algo muito simples e todo mundo tem, tá? Todo ser humano, crente ou não, ele tem uma cosmovisão, ele tem uma visão de mundo. Ele enxerga o mundo de uma forma, tá? Por isso que a gente fala muito que cosmovisão é um óculos, porque é como você vê, a lente que você enxerga e interpreta o mundo. Quando, vamos dizer, teve a catástrofe agora na França. Você está no trabalho, um amigo teu te pergunta, crente, o que foi aquilo na França? Como você vai responder essa pergunta tem a ver com que tipo de cosmovisão você tem. Tá? Cosmovisão é o conjunto de verdades que te fazem interpretar o mundo. Todo mundo tem uma cosmovisão, todo mundo tem uma forma de responder às questões da vida. Existem vários tipos de cosmovisão, hoje a gente vai falar sobre a cosmovisão cristã, obviamente. Eu tenho essa imagem aqui só para mostrar para vocês rapidinho, eu vou colocar no pendrive, quem quiser. Eu tirei de um ministério, esqueci o nome, Veritas, eu acho. Um sumário de cosmovisões. A coroa representa Deus, a esfera azul, o mundo,
e o bonequinho, o ser humano, e aí mostra vários tipos de cosmovisões, não são todas, né? Como o deísmo, por exemplo. Vocês conseguem enxergar o deísmo? O deísmo, por exemplo, é a crença que existe um Deus, mas ele é totalmente transcendente. Eu nunca vou poder conversar com esse Deus. Deus criou o mundo e deu as costas. Deus criou o mundo e... usam até o exemplo do relojoeiro, né? Ele deu corda e foi embora. Existe até um Deus, mas muitos cientistas modernos são deístas. Niilismo aqui embaixo, não tem nada. A cosmovisão niilista diz que... qual o significado do mundo? Nada. Aqui embaixo a gente tem o teísmo cristão, o ateísmo. Eu posso colocar isso para vocês. Então existem vários tipos de cosmovisões, vários tipos, tá? Cada religião tem uma cosmovisão diferente, tem uma forma de enxergar o mundo diferente. Cosmovisão não tem a ver com filosofia, coisas grandes e altas. Cosmovisão tem a ver com o coração. Porque cosmovisão constrói a sua vida. Como você vive hoje tem a ver com aquilo que você pensa. Por isso que é tão importante a gente falar desse assunto. Porque aquilo que você pensa e como você pensa vai definir a sua vida, vai definir os seus atos. Quando você que é pastor vê as suas ovelhas agindo de determinada forma, pode ter certeza, antes dela agir daquela forma, ela pensou algo. Ela tem algo em mente, ela tem fortalezas mentais para atuar daquela forma. Tá? Eu coloquei aí no esboço de vocês, agora na página 46, há uma batalha pela sua mente. Tudo começa na mente. Vamos ler 2 Coríntios 10, versículo 3 e 5. Já tem aí, não precisa abrir. Fala assim: pois embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo. Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Eu grifei aí, essa é a parte mais importante. Irmão, se você converteu, vamos dizer que você converteu com 20 anos de idade. Por 20 anos você teve uma forma de pensar. E quando você converte, o Michel usou, né, esse termo metanoia, você teve uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade. Quando uma pessoa converte, a mente dela é transformada, ou pelo menos deveria de ser transformada. O nosso objetivo é que nós temos uma mente, como fala em 2 Coríntios, que obedece a Cristo. Converter é ter uma mente que obedece a Cristo. Vamos ler o próximo versículo, 1 Coríntios 2, versículo 12 e 16. Não está aí, você pode marcar? Acabei não colocando. 1 Coríntios 2, versículos 12 e 16. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha o que fala esse versículo. Nós temos a mente de Cristo. Quem converte, muda a mente para ter a mente de Cristo. Cosmovisão cristã seria a mesma coisa que mentalidade cristã, ter a mente de Cristo. O que acontece hoje na igreja, no Brasil e no mundo? O que acontece na sua vida? Você converteu, mas ainda parece que há colunas na sua mente. Essa aula minha, ela é muito simples. Eu vou tentar pregar o evangelho de novo para você. Com toda a humildade do meu coração, não dizendo que você não é convertido. Mas que parece que ficaram algumas colunas vazias quando a gente ouviu o evangelho. Parece que não contaram o evangelho para a gente inteiro. E na verdade, eu estava vendo uma pregação sobre cosmovisão e um pregador falou o seguinte: mudança de mente demora muito tempo. A jornada da vida cristã, a jornada da vida de santidade, é a jornada de mudança de mentalidade. Demora muito tempo para as coisas mudarem. Se você era um panteísta, se você era um ateu e você converte, demora tempo. Mas precisa acontecer. Então, nessa tarde eu quero te convidar a nós repensarmos os problemas da nossa vida cristã, da nossa jornada cristã.
Eu coloquei aí no esboço de vocês, por que nós precisamos falar sobre cosmovisão? Por que é tão importante falar sobre cosmovisão? Porque aquilo que nós pensamos, aquilo que nós cremos, define a nossa vida. Há uma batalha pela sua mente. O que você assiste na televisão, uma propaganda, eles estão batalhando pela sua mente. Uma aula numa faculdade, o professor está batalhando pela sua mente. Tudo está batalhando pela sua mente, mas você tem a mente de Cristo. Amém? Tudo isso de cosmovisão não é algo que tem a ver com apologética, com defesa da fé somente. Tem a ver com sua vida. Eu coloquei aí no esboço alguns pontos. Minha espiritualidade. Você conhece a Deus? Quem é Deus para você? Qual é a história de Deus? Como você se relaciona com Deus? Gente, tem pessoas que têm problemas de vida de oração porque não ouviram corretamente o Evangelho. Eu nunca esqueci quando eu ouvi o Mike Bickle falando: você nunca vai gastar muito tempo na vida de oração se você achar que Deus é carrancudo e está com raiva de você. É verdade. Se eu penso que Deus é bravo, que Ele está com raiva de mim, você acha que eu vou passar meia hora, 1 hora orando? Eu vou me embora, vou fazer meu dever e vou viver minha vida. Foi quando eu descobri essa questão do amor de Deus, da paternidade de Deus, que a minha vida de oração começou a fluir. Então, cosmovisão, como eu enxergo o mundo, como eu enxergo Deus, tem a ver com isso. Meu dia a dia no mundo, como você procede no trabalho. Gente, nós estamos cheios de testemunhos, né? Péssimos testemunhos de cristãos que não têm ética no trabalho. Como que uma pessoa pode ser cristã e, vamos dizer, roubar no trabalho? Acontece, não acontece? Não tem políticos cristãos ladrões? O que é isso? Uma falta de cosmovisão, de uma mente correta que define a caminhada. Próximo ponto, como lido com a sociedade, como que você lida com as questões de pobreza, de justiça social, como que você lida com ecologia, o que você pensa sobre aborto, sobre eutanásia. Minha prática de vida cristã, será que eu vivo exatamente aquilo que eu digo crer? Será que a minha vida está de acordo com aquilo que eu falo, que eu confesso? Será que as minhas ações estão de acordo com aquilo que eu confesso? Meu evangelismo, isso é extremamente importante, tá? Tem pessoas que vão evangelizar outro e não estão entendendo que no evangelismo há uma batalha de cosmovisões. Se você pregar para um budista, você precisa entender, há uma batalha de cosmovisão. Ele está pensando uma coisa, ele enxerga o mundo de uma lente e você está enxergando de outra. Por isso que é muito importante a gente estudar esse assunto, tá? E por fim eu coloquei aí, nós precisamos interpretar a vida. E como que a gente pode interpretar a vida? A luz está nos atrapalhando hoje, né? Mas vamos lá. Está escrito ali uma história. Toda cosmovisão, ela conta uma história, tá? Uma cosmovisão responde às perguntas da alma humana, tem aí no seu esboço, eu vou passar muito rapidamente. Porque todo ser humano, ele tem perguntas básicas sobre a vida. Todo ser humano pergunta, quem sou eu? Quem é Deus? Existe Deus? O que é esse mundo? Existe eternidade? Por que esse mundo está assim? Por que existe injustiça? Por que existe pecado? Todo ser humano pergunta isso. E a cosmovisão, ela responde isso. Toda cosmovisão é uma história, tá? Toda religião conta uma história. E eu quero contar para vocês a história, a nossa história, e o nosso ponto de partida é a Bíblia. Irmão, vou falar uma coisa para você, eu já tenho falado isso em vários CPPIs. Se não crer nesse livro, se o nosso ponto de partida não é esse livro, troca de religião. De verdade. É impossível conhecer a verdade sem esse livro. Se eu não me engano, acho que era Calvino que falava, todo ser humano nasce míope. Ele não enxerga direito. Por isso que é tão confusa a vida. E a Bíblia é o nosso óculos, que nos permite enxergar o mundo de forma correta. Então, por isso que o nosso ponto de partida é a Bíblia, sempre vai ser a Bíblia. Nós cremos em um Deus pessoal, e a maior prova da pessoalidade de Deus é esse livro. Deus tem um livro. Deus se revela ao homem. Tem a autobiografia de Agostinho, Confissões, no começo da autobiografia dele, ele fala assim, vou parafrasear que eu não sei decorado. Ele fala, eu perguntei às árvores, perguntei às flores e à natureza, quem é Deus?
E elas só conseguiram me dizer, há um Deus, mas elas nunca me mostraram a face desse Deus. Só a Bíblia pode te mostrar a face de quem Deus é. Só a Bíblia é o óculos correto para nos ensinar, para nos mostrar como interpretar a vida. E é isso que eu quero mostrar para você, que a Bíblia, ela não é somente um livro que vai falar de salvação, que é a mensagem central, mas ela também é um livro que dá sentido para o todo da nossa vida, para o nosso dia a dia. Porque, vamos falar sério, você está no CPPI, você está com reuniões de orações poderosas, você está debaixo de uma unção especial, porque há pessoas aqui com sede de Deus, e você chega em casa na sua segunda-feira com seu vizinho chato, uma igreja que talvez não é tão quente como aqui. E aí, como eu vivo a minha vida na segunda-feira? Essa é a minha pergunta. Eu sempre tive isso muito forte. Como que eu vivo a minha segunda-feira para a glória de Deus? Porque parece que no domingo é muito fácil. Na reunião é muito fácil da igreja levantar a mão e é tudo isso maravilhoso. Eu quero ser bem equilibrada nessa aula. Mas como eu vivo a minha segunda-feira? Como que eu defino as minhas coisas de trabalho, minha vocação? Como? Será que a Bíblia traz respostas para mim em relação a isso? Então, a Bíblia conta uma história, tá? A Bíblia é um livro de história, a Bíblia conta uma história. O Evangelho é uma história. E essa história é real, tá? Adão e Eva são reais. A árvore no jardim era real. Jesus na cruz, a madeira, tudo é real. O Evangelho conta uma história real. E eu quero ver com vocês sobre essa história hoje. Só um minutinho que travou. Se a gente fosse resumir o Evangelho, a gente pode resumir ele em 4 atos. Uma história, né? A gente pode resumir essa história em 4 atos. Criação, queda, redenção e consumação. Eu vou contar rapidamente hoje o Evangelho para vocês, a história bíblica, essa história poderosa que transformou a sua vida. E é uma história que pode mudar a sua família, a sua cidade, a sua nação. Nós estamos falando muito aqui no CPPI em termos bem abrangentes, né? Então, essa história é dividida em 4 atos. E essa história que transforma pessoas, transforma pecadores em filhos de Deus. Você já parou para pensar nisso? O Evangelho é uma história que, quando pregada, transforma pecadores em filhos de Deus. Olha que isso é uma maravilha, é um milagre. Como que uma história pode transformar? Porque ela é real. Ela é real. Mas existe um momento que você precisa entrar nessa história. Muita gente conhece a história do Evangelho, mas pouca gente entra na história. Às vezes você já ouviu falar que Deus é criador, mas será que você já entrou na verdade de que Deus é criador? Talvez você já ouviu falar que Deus é redentor, mas será que você já entrou para dentro dessa realidade? Você precisa, no momento, entrar nessa história, mas essa história também precisa entrar em você. Quando a gente fala sobre cosmovisão cristã, o que eu quero dizer é que tem pessoas que usam a carteirinha de cristãos, mas não têm a mente de Cristo, uma mente cristã. Meu objetivo nessa aula é deixar a sua mente robusta. Sabe uma pessoa que malha? A sua mente precisa ser malhada, fortalecida. Será que você tem uma mente fortalecida? Uma mente fortalecida é uma mente que está cheia do Evangelho. Que o Evangelho não afetou somente o coração, mas afetou a mente. Será que no seu dia a dia, quando você precisa tomar decisões sérias, ou até comprar alguma coisa, todas essas ações são determinadas a partir de uma mente que está cheia, está plena do Evangelho? A vida cristã é uma vida de crescer na mentalidade de Cristo, numa mentalidade cristã. E nós só vamos conseguir isso a partir do Evangelho, a partir da Bíblia. A Bíblia fala sobre o Evangelho. Então hoje eu vou tentar correr contra o tempo e falar sobre esses 4 atos. Na sua apostila, página 47, a gente começa com o primeiro ato, a doutrina da criação. Gente, doutrina da criação normalmente só é falado quando é para falar contra evolucionismo, né? Lembra? Criacionismo versus evolucionismo. Doutrina da criação, pouquíssimo é pregado e é falado, mas é uma doutrina riquíssima. Doutrina da criação é uma doutrina riquíssima, é a doutrina do começo. Vamos abrir lá em Gênesis rapidamente. Gênesis 1. Acho que está com mau contato.
Acho que é mal contar. Gênesis 1, versículo 1 fala assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A sua Bíblia começa assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, a verdade da doutrina da criação é que Deus é criador. Esse é o início do Evangelho. Na apostila eu coloquei, isso é muito importante, Deus existe antes da criação. Já parou para pensar nisso? Deus não começou a existir a partir de Gênesis. Deus não começou a existir a partir do momento que Ele começou a criar o planeta Terra. Deus já existia, Ele não tem início nem fim. Olha isso é uma verdade teológica, mas isso afeta a sua vida. Eu gosto muito das coisas assim, bem práticas. Sabe quando faltou dinheiro para pagar a conta? Você fica apavorado, né? Mas lembra, Ele existe antes de todas as coisas. Ele existe antes de existir dinheiro, antes de existir dívidas, antes de eu existir, de existir pecado, Ele já existia. Ele é poderoso. O Evangelho, a história da Bíblia começa muito alto. Porque não começa falando, no princípio Deus nasceu. Não começa assim. Começa, no princípio Deus criou. A Bíblia já começa, esse filme aí já começa com Deus existindo. E criando e trabalhando. Deus já existia antes de todas as coisas. O Evangelho começa muito alto, meu irmão. A revelação de quem Deus é começa muito alto. Ele já existia. Próximo ponto. E Ele não estava sozinho. Havia comunhão na Trindade. Façamos o homem à nossa imagem. Assim que fala, né? O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós pregamos que Deus criou o homem quase como se Deus estivesse sozinho, depressivo, e aí criou o homem para satisfazer todas as suas necessidades. Tem gente que fala assim, olha, Deus precisa da sua oração. Se você não orar, Deus vai ficar triste. Gente, eu tenho pavor de gente carente, que quer me sugar. Não me prega um Deus assim, que é aí que eu não oro mesmo. Deus não precisa de você. Ele decidiu precisar do homem, mas Ele essencialmente não precisava. Deus estava plenamente satisfeito antes da criação dos céus e da terra, antes da criação do homem. Ele estava bem. Deus é uma família, é a Trindade. Deus criou o homem porque existia tanto amor na Trindade que transbordou. Ele precisava transbordar esse amor. Eu tenho problemas com pregações que colocam o homem assim, se você não chutar essa bola agora, o mundo vai acabar. Não vai acabar. Porque Deus é soberano. Então Deus criou o homem num ato de transbordar amor. Deus criou o homem para isso, para expandir a comunhão, para expandir a sua glória. Próximo ponto, Jesus é o Senhor da criação. Essa é uma parte da doutrina da criação que a gente quase nunca fala. Muita gente encara Jesus como um ajudante de Deus. O homem pecou e aí fez-se Jesus para resolver os problemas, né? Não é assim que a gente pensa várias vezes? Jesus eu coloquei no esboço, Jesus é apenas um coadjuvante na história de Deus que apareceu para salvar. Se o homem não tivesse pecado, Jesus nem precisava aparecer nessa história aqui, né? Para nos salvar. Mentira! Olha esse versículo em João 1. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Senhor da criação também. Cuidado como você prega Jesus, porque às vezes a gente prega Jesus quase como se Ele passou a existir só ali nos evangelhos. Jesus nasceu ali. Foi muito boa a aula da Eliana, né? Que a gente viu essa vida de Jesus, essa existência de Jesus. Jesus não passou a existir ali no ventre de Maria. Ele já era. Ele também é Senhor da criação. Ele é o verbo da criação. Irmãos, isso pesa muito sobre como você relaciona com Jesus. Porque se você pensa que Jesus é só um coadjuvante na história de Deus, que apareceu para salvar você dos seus pecados, lavar você, deixar você alvo como a neve, ele parece bem fraco. Ele é só um ajudante. Ele é Senhor da criação também. Colossenses vai falar sobre isso, a gente vai ver daqui a pouco. Jesus estava na criação. Ele é o verbo de Deus.
Quando o Pai falou, haja luz, Jesus é o verbo de Deus. Ele estava na criação, a gente pode imaginar toda a trindade na criação. Isso fala do senhorio de Jesus. Ele é muito maior do que você pensa. Próximo ponto, e esse eu quero frisar com mais calma. Tudo o que Deus criou é bom. Olha isso. A gente não tem tempo de ler Gênesis 1, 2 inteiro. Mas você sabe que a Bíblia fala que tudo que Deus criou, Ele fala o quê? É bom. Quando Deus criou as árvores, os vegetais, as aves dos céus, os animais da terra, o que Ele disse? É bom. Vamos acompanhar no esboço. Deus fez sua obra de arte conforme Ele é, perfeito e harmonioso. É bom significa, é perfeito, tem beleza, tem justiça, tem verdade. É agradável, é amável. Vocês lembram do esboço que a gente colocou aqui agora há pouco? Do gnosticismo? O que o gnosticismo falava? Que as coisas materiais eram más. Essa heresia entrou dentro da igreja e fez com que a gente tivesse medo ou, vamos dizer assim, abandonasse as coisas materiais. A gente pensa que as coisas físicas não foram criadas por Deus. Deus só está no mundo espiritual e das ideias. Mas a Bíblia diz que o seu Deus criou céus e terra. Deus criou o mundo material, o mundo físico. Deus criou isso e é bom. As coisas em si, elas não são más. O mundo em si, o mundo material, o seu corpo, nós não temos ainda, é muito difícil de achar teólogos que falam, escritores, sobre a teologia cristã correta do corpo. Porque Deus criou o corpo, Deus fez o homem do barro. É claro que nós estamos numa época de pecado, estamos em processo de santificação, mas a Bíblia diz que você será glorificado no seu corpo. Se Deus não gostasse de coisas materiais, Ele não ia restaurar e glorificar o seu corpo. Esse aí, ó. Como vai ser? Não me pergunta, não me pergunta com que idade que vai ser glorificado. Não sei de nada disso, tá? Não somos dualistas. Apenas Deus é a fonte de tudo que foi criado. Não existe um demônio que criou as coisas materiais. Foi Deus que criou. Deus criou o mundo material. Deus criou o planeta Terra. Foi Ele que criou. E por que as coisas são más? Não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. Próximo ponto. Deus fala através da sua criação. A Bíblia fala muito sobre isso, né? Eu coloquei alguns versículos aí. O Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 104. Ó Senhor, quão variadas são as suas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Isso aí é sobre Romanos, falando que a criação revela Deus. E por isso o homem não tem como dizer que Deus não existe, porque a criação revela que há um Deus. E isso é verdade, se você olhar para a natureza, você vai perceber, há um Deus, há uma perfeição, de onde surgiu essa beleza? De onde que existiu essa organização das coisas naturais? Os sistemas reprodutores, o tempo que demora, o seu Roberto é ótimo para falar isso, eu não sei nada, que eu sou péssima em biologia. O tempo que demora para nascer um animal, as plantas, como que as coisas se desenvolvem perfeitamente. Há uma beleza na criação. Eu comentei isso na minha aula passada, né, sobre como que Calvino escreveu sobre o comentário de Gênesis. Ele falava, existe uma beleza na criação. A criação revela a glória de Deus. O homem não pode dizer que não existe Deus quando ele olha para a natureza. Tudo é perfeito. Existe um Deus. E o próximo ponto fala que o homem é muito bom. Quando Deus criou o homem, Deus disse, muito bom. Como que você entende o homem? Isso é uma coisa muito importante. Isso tem a ver, por exemplo, como você faz evangelismo, como você faz justiça social. Deus disse que o homem era muito bom. O homem é a obra-prima da criação. Irmãos, nós temos enfrentado nos últimos dias época de grande confusão. Por exemplo, teve um caso na Europa
de abuso sexual com criança. E teve questão, acho que chama zoofilia, né? Zoofilia? Isso, com crianças e animais. Abuso de crianças com animais. E sabe qual foi a maior preocupação das autoridades? Não era se a criança estava bem, era se o animal estava bem. Nós estamos numa época de inversão de valores. As pessoas cuidam mais dos animais do que do ser humano. Tira animal da rua, cuida, mas o tanto de mendigo que tem, ninguém se preocupa. Isso é uma inversão de valores. Uma cosmovisão cristã diz que o homem é mais importante que o animal. Quer ver um exemplo? Vamos dizer que a gente achou um diamante. E você, um diamante caríssimo, único. É o último diamante que existia, uma pedra preciosa maravilhosa. E você tem que escolher entre essa pedra preciosa e um mendigo. A nossa cosmovisão materialista, consumista, ateísta, mataria o mendigo pela pedra preciosa. A cosmovisão atual da ecologia, nossa, olha a pedra, o ecossistema precisa ser preservado. Quem é esse mendigo? Não serve para nada, não tem família, não tem nome, não tem nada. Mata ele e fica com a pedra. Isso é uma batalha de cosmovisões. Cosmovisão cristã, uma mentalidade cristã, segundo as Escrituras. Joga essa pedra fora, porque o homem é criação de Deus. O homem, ele é obra-prima da criação de Deus. Você percebe como essas coisas são essenciais para como a gente pensa e como a gente age no mundo? É essencial. Você é precioso diante de Deus, o homem é precioso diante de Deus. Próximo ponto. Existe uma ordem na criação. Quando Deus criou todas as coisas e quando Ele criou... Perdão, está errado. E quando Ele criou, também colocou leis que regem o seu funcionamento. E tem tudo a ver com o segundo ponto, a criação foi feita para o homem desenvolver. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo como um sistema aberto. Presta bem atenção nisso. Esse é o segredo da aula. Quando Deus criou o mundo era perfeito, mas ele não era completo. Qual foi a ordem de Deus para Adão? Está lá em Gênesis, tem várias, está aí no seu esboço. E uma delas é: cultive o jardim. Deus colocou o homem para trabalhar. E trabalhar em coisas físicas. Existe uma estrutura na criação. E Deus permitiu ao homem trabalhar nessa estrutura. O que eu quero dizer para você? Que quando o homem faz economia, ele está lidando com recursos. Os recursos que Deus colocou na terra. Então ele está cultivando o jardim. Quando o homem faz educação, o homem está desenvolvendo algo que Deus colocou no próprio ser humano, a capacidade cognitiva de aprender. Ele está cultivando o jardim de Deus. Olha outro mandato, né, de Deus para Adão. Qual foi? Dar nome aos animais. A gente pode dividir o mandato de Deus para Adão em dois. Cultivar o jardim e dar nome aos animais. Deus permitiu que Adão trabalhasse em conjunto com ele. Irmãos, Deus, ele é pessoal e ele é criador. E o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que você também é pessoal e é criador. É inato do ser humano o desejo de trabalhar. É natural o desejo do ser humano de desenvolver a obra de Deus. É característica nossa, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então é natural nosso disso, de trabalhar, de desenvolver o jardim. Quero frisar mais um pouco com você no ponto 9, conceito de mandato cultural. Gênesis 1, 26, 28 fala: domine ele, é o chamado do homem dominar. O homem é a obra-prima de Deus, por isso que nós temos chamados de governo, de liderar. Frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai. Gênesis 2:15. E pôs no jardim do Éden o homem para lavrar e guardar. Todos nós fomos feitos para o trabalho. Nós temos uma teologia muito errada sobre o trabalho. Nós precisamos desenvolver uma teologia do trabalho. O homem foi colocado no jardim de Deus para trabalhar, para desenvolver aquilo que Deus fez. Gênesis 2, 19 e 20. Os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente,
Isso foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais. Então nós temos o chamado de cultivar o jardim de Deus. Muitas pessoas acham, a gente viu, né, a divisão de sagrado e secular, que trabalhar para a glória de Deus é apenas trabalhar na igreja. É apenas trabalhar como pastor, missionário, pregador. Irmãos, Adão não foi pregador. Adão não foi pastor. Adão cultivou o jardim de Deus. Existem muitas... É isso que eu quero falar para você essa tarde. Existem muitas formas de glorificar a Deus. Existem muitas formas de trabalhar para a glória de Deus. Deus criou o mundo e o mundo é cheio de estruturas. E você pode trabalhar para a glória de Deus atuando nessas coisas. Não pensa que só porque é economia, é arte, é dinheiro... é lazer, é tecnologia. Será que alguém pode glorificar a Deus trabalhando com tecnologia? Quero indicar um livro para você. Minha aula é cheia de propaganda, né? Tá lá, tem aí na livraria, O Livro que Fez o Seu Mundo. É um livro de capa branca. Eu sempre indico ele. Esse livro transformou minha vida. E ele vai mostrando como que as verdades bíblicas, essa que a gente está falando aqui, transformou o mundo, especificamente o Ocidente. E ele mostra que os primeiros homens a trabalhar com tecnologia foram os monges. Por quê? Porque eles acreditavam nisso, acreditavam no mandato cultural, que Deus criou o mundo, colocou o homem nele para trabalhar, para cultivar o jardim. E cultivar o jardim tem aspectos variados, né? Várias áreas de cultivar o jardim. São inúmeras áreas, e eu vou mostrar para vocês amanhã algumas esferas da sociedade que têm a ver com esse trabalho, com essa vocação do homem. Por fim, no ponto 10, Deus é Senhor sobre tudo. Se Ele criou, Ele manda. Se Ele criou, pertence a Ele. E não só Deus Pai, mas Jesus também, Colossenses 1 fala isso. Tudo pertence a Ele. A doutrina da criação, ela fala isso. Quando você lembrar da doutrina da criação, você tem que ter isso em mente. Deus criou. Existe uma batalha? Existe. Existe uma batalha entre Deus e o diabo? Existe. Mas ela talvez não é como você está pensando. Deus criou. Ele está muito acima. Muito, muito, muito acima. Essa batalha ela é temporária. Deus é criador. E tudo pertence a Ele. Mas nessa história, voltando aos 4 atos, essa história foi interrompida por uma queda. A queda, ela é muito importante na história do Evangelho, tá? Como você entende a queda, como você prega a queda. A queda, o que é a queda? O pecado do homem. O homem pecou, você conhece a história no jardim? O homem pecou, essa história foi interrompida, a queda foi logo ali, logo cedo. E o pecado afetou tudo. É o segundo ponto da sua apostila, a queda atingiu tudo, o homem e a natureza. Quais são as consequências da queda? O homem perdeu a sua identidade. Quem eu sou? E não só isso, o homem perdeu a consciência de quem é o próximo. Se eu não sei quem eu sou... Gente, a questão do homossexualismo no mundo é exatamente fruto da queda. O homem não sabe. Eu sou homem, eu sou mulher, sou 95% homem, 5% mulher. Quem eu sou? Fruto da queda. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei quem é meu próximo. Eu não sei como realizar, como relacionar com o meu próximo. Então, todas as estruturas de domínio na sociedade. Por que a história da humanidade é marcada por guerras? Fruto do pecado. E outra consequência é a relação com o mundo físico. O homem começou a explorar o mundo físico. Então, o pecado ele afeta todas as áreas da vida humana. Todas as áreas. Desde o mais interior até o mais exterior. Ponto 3. O homem se tornou pecador desde o nascimento. Eu lembro que quando eu comecei a estudar no CPP, uma das aulas que mais me marcaram, o Ângelo dava essa aula, também já ouvi o Haroldo falar muito, né? Todo mundo até brinca, né? O homem é mau. Irmãos, isso foi uma marca na minha espiritualidade. Quando eu entendi que eu era mau desde o nascimento, eu sou má, a minha natureza é pecaminosa, eu passei a ter mais humildade. Tem pessoas que pecam e ficam apavoradas com o seu próprio pecado. Eu não estou falando de ser carinhoso com o pecado, tá? Mas o que eu quero dizer para você
é que você poderia ser um Hitler. Você tem capacidade de ser um Hitler. É porque Deus te abençoou com família, com várias coisas assim que te preveniu. Mas capacidade você tem. O fato de nós entendermos que nós somos pecadores muda muita coisa na nossa espiritualidade. E a que mais importa de você entender que você é pecador é que você precisa de Deus. Muita gente não passou por essa porta ainda. De entender que nós caímos com Adão. Nós somos pecadores. Tem cristão que não passou pela porta de entender que é pecador. E por isso que vive cheio de altivez. E por isso que tem vários problemas, inclusive de santificação. Porque não entendeu que nasceu pecador e que precisa da graça de Deus. O maior problema de você não entender o pecado e essa história da queda é que você vai ser um crente orgulhoso. É muito fácil, você enxerga de longe crente que passou pela porta de reconhecer que é pecador. Você conhece de longe. Pessoas que têm dificuldade de humilhar, de arrepender quando é confrontado. Parece que não passaram por essa porta. Quando a gente converte, a gente é quebrantado, a gente passa por arrependimento. Mas a vida cristã é um constante arrependimento. Então, se você não passou ainda por essa grande porta do arrependimento, durante a sua vida cristã você pode ter dificuldade disso. Continuando. Aí a gente tem alguns versículos, né? Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Tem um livro de Lutero chamado Nascido Escravo. O homem nasce pecador. Isso explica muita coisa, né? Por que as crianças são tão difíceis desde pequenininhas? Pecador, desde o nascimento. O pecado de Adão nos afeta até hoje. Então o homem é pecador, tá? Quando você vai evangelizar, eu ficava um pouco escandalizada. Escandalizada não é o termo, né? A gente ia fazer alguns evangelismos com crianças de favela, situação de risco. De favela não, de comunidades carentes. Crianças com problemas na vida sexual, crianças com vida sexual ativa, com 10 anos de idade, por exemplo. A gente ia evangelizar, aí todo mundo chegava, e abraçava, o anjinho, que dó, ela sofre. Gente, aquela criança é pecadora. Isso que a gente está falando, como que a gente enxerga o homem, como que a gente enxerga o homem pecador, tem tudo a ver com o evangelismo, por exemplo. As pessoas achavam que aquelas crianças eram só vítimas e que estava, calma, ela é pecadora, tem vida sexual ativa. Toma até cuidado como você vai abraçar. Ingenuidade. Nós não podemos ser ingênuos quanto ao homem. O homem é pecador, ele é mau. Nós temos que suspeitar do homem. Uma vez eu falava com o Ângelo assim, mas você não confia em mim? Ele não confia nem em mim. O homem é mau, o homem é pecador, ele é capaz de tudo por causa do pecado. Mas existe algo. O homem, ele é uma contradição, porque ele é mau, ele é pecador desde o nascimento e a gente tem que bater nessa tecla, mas a gente também tem que ter cuidado, porque o homem também é a imagem de Deus. Isso é muito importante sobre como que você vai lidar com as questões sociais. O homem, ele é pecador, ele é mau, mas ele é a imagem de Deus, ele é imago Dei. Inclusive o homem não convertido. Ele é a imagem de Deus distorcida, mas ele é. Tá? Porque se você disser o tempo todo que o homem só é mau, mau, e só o convertido que é a imagem de Deus, você pode matar, né? Ué, é tão mal, vamos matar logo de uma vez. O homem é a imagem de Deus, distorcido. O homem pecador é a imagem de Deus, mas ele é a imagem distorcida. E olha como isso tem a ver com a nossa vida prática. Tem pessoas que falam assim, eu não escuto música que não é da igreja, né? Música cristã. Ok, é sua espiritualidade. Mas você vai num médico não cristão, permite ele abrir seu corpo e fazer uma cirurgia. Tem um gap aí, tem uma lacuna.
Olha que interessante, Cosmovisão Cristã fala sobre essas coisas, como lidar com a vida, né? Por que eu posso ir num médico ateu e acreditar, nossa, ele é bom, ele me atende bem, mas ele é ateu. Por que eu posso ir nele? Porque existe uma graça de Deus operando sobre os homens. E Deus permitiu que aquele ateu que blasfema contra ele fosse inteligente e aprendesse. E eu posso ir lá. Isso chama-se graça comum. Deus tem a sua graça comum. Faz o sol nascer sobre justos e injustos. Não quer dizer que o ateu é salvo, tá? Quer dizer que Deus, pela sua misericórdia, permitiu que aquele ateu tivesse uma boa família, que educasse ele, que ele fizesse medicina, fosse inteligente. Ele nem sabe que é Deus que está permitindo isso na vida dele, mas é. Talvez ele vá até para o inferno, mas Deus permitiu que ele vivesse até uma vida boa na terra por enquanto. Chama-se graça comum. Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Por que pecadores fazem coisas boas? Por que aquele músico faz uma música tão boa e ele é pecador? Porque ele ainda é, de certa forma, imagem de Deus, mesmo sendo pecador. O homem é a imagem de Deus, distorcida. O homem é pecador, mas ele ainda é. O maior exemplo de que o homem é pecador, mau, mas também é imagem e semelhança de Deus, é quando você vê homens que fazem maldades perfeitamente. Já viu os Hitler e os nazistas são isso. Fazia tecnologia, nossa, desenvolveram todo tipo de tecnologia para matar judeu. Inteligentíssimos, super inteligentes e criativos para o mal. É o maior exemplo de que o homem é pecador e é imagem de Deus. Como que alguém faz uma música, faz uma arte tão excelente para blasfemar contra Deus? O homem é imagem de Deus e é pecador. Nós precisamos ter um entendimento correto de quem é o homem. Quando a gente evangeliza também, né? Quando a gente faz justiça social, tudo isso é muito importante. Por que eu dou um prato de comida para um mendigo, mesmo que ele não é crente? Tem gente que não dá, não sei se você sabe, tem gente que não dá. Dá só cesta básica se vier no culto. Isso é um problema de cosmovisão cristã. Muitas igrejas são assim. Só faz justiça social se vier no culto. Por que eu posso dar um prato de comida para o mendigo, mesmo que ele não for crente? Porque ele é ser humano, imagem de Deus. Eu dou para ele. Percebe? Mas vamos voltar. Página 50. Por causa do pecado, o entendimento do homem foi cegado. Tem uma frase do Lloyd Jones que eu gosto muito, ele fala: o homem está em trevas, mas as trevas também estão nele. Eu coloquei aí efeitos noéticos do pecado. O que são efeitos noéticos do pecado? O homem por si só, ele não consegue chegar até Deus. Por causa do pecado, ele não consegue conhecer a Deus, tá? O homem precisa da revelação de Deus. Deus precisa se revelar ao homem através do Evangelho. Esse é uma definição que nós precisamos ter do homem. O homem por si só, ele não é capaz de conhecer o Evangelho. Deus precisa se revelar a ele. Isso é algo essencial. A revelação depende de Deus. E agora, partindo para a redenção, vou correr mais um pouco, por causa da hora. Deus não abandonou a sua criação. Você sabe quando é que foi que começou a redenção? Porque Deus criou, certo? Deus criou o homem, Deus criou a terra. Deus fez tudo bom. Isso é muito importante a gente frisar. Tudo foi feito bom. Irmãos, tudo que deu errado por causa da gente. Tá? Deus nunca fez nada errado. Não há erro em Deus. Quando o homem peca, sabe quanto tempo demorou para Deus começar o processo de redenção? Não demorou muito tempo. A redenção começa na maldição de Gênesis. Você lembra quando Deus chama o homem, chama a mulher? Por que comeste do fruto? Eu sempre li aquela história assim, que Deus chama o homem e a mulher para dar um sermão, né? E dá o sermão. E aí lança uma maldição. Dores de parto, ervas daninhas, né? Irmãos, aquela é uma maldição redentora. Em Gênesis 3 já está a semente da redenção. Deus promete à mulher que ela vai gerar um descendente. Ali está a promessa da redenção. Sabe o que isso diz para nós? Que Deus não abandonou o seu projeto. Deus, ele é infinito. Gente, quando a gente fala que Deus criou o mundo,
não vem com história bíblica dominical para criança, flanelógrafos Ele criou tudo que existe, o cosmos, galáxias. Nossa, eu queria ser astronauta só para saber explicar para você, para te mostrar a grandeza de Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, Ele é criador, Ele criou todas as coisas. O homem nunca vai ser capaz de estudar tudo, a ciência nunca vai ser capaz de estudar tudo, o quão perfeito Deus criou. A criação fala da glória de Deus, de como Ele é grande, como Ele é alto, como Ele é poderoso. Mas a redenção fala da pessoalidade de Deus. Desde o Éden, Deus já era pessoal. Como que Deus vem resolver o problema do pecado? Ele vem pessoalmente, Ele envia seu Filho. Deus é tão pessoal, eu fico assim, impressionada. Porque Deus fala assim, eu vou mandar meu filho. Ele vai numa nuvem, voando, vai parar aí, vocês recebem ele bem. Deus é tão pessoal que Jesus entrou na barriga de uma mulher. Entrou. Não existe. E eu vou te dizer, não tem nenhuma religião que fala de um Deus tão alto, tão transcendente, ao mesmo tempo imanente. Não existe nenhuma cosmovisão que fala de um Deus assim. Isso é um escândalo. Como que o Deus que criou as galáxias agora está dentro da barriga de uma mulher que veio resolver o problema do pecado? Irmãos, isso afeta radicalmente a sua espiritualidade. Deus é pessoal. Sabe aqueles momentos que você tem tentação, que você tem vontade de pecar? Deus não está no céu, longe, olhando, olha, começou, vai querer pecar. E está com a prancheta na mão. Ele está do seu lado, Ele está dentro de você, gerando poder para você não pecar. A história do Evangelho não é apenas teologia e doutrinas, e eu gosto muito disso, mas é uma história que afeta a sua espiritualidade, o seu dia a dia. A história da redenção fala de um Deus pessoal. Nosso gnosticismo nunca permitiria um Jesus andando entre prostitutas. Nunca. Como que Deus veio resolver o problema do pecado? Andando com prostituta, com ladrão. Nunca você faria isso. Nunca você teria essa ideia. Nunca. Porque você é muito gnóstico. Você acha que Deus, não. Eu não posso estar nesses lugares. Deus não pode estar nesses lugares. Jesus pode desviar se Ele andar com as prostitutas. Se Ele for pregar entre as prostitutas. Ele vai desviar. Ele não é tão forte assim. Redenção fala de pessoalidade. Nós temos um Deus pessoal. Irmãos, esses 4 pontos aí, nós temos que entender ele de forma equilibrada. Se você focar muito só na queda, o seu evangelho é pessimista. Se você focar muito na criação, olha, Deus criou tudo bom, você fica romântico e ingênuo. Fica mesmo. Se você focar só na consumação, que é a volta de Jesus, o reino, você fica escapista, você não sabe viver na terra. Quando Jesus voltar, eu vou ser santo. Quando Jesus voltar, eu vejo como eu faço. Quando Jesus voltar, eu começo a orar, horas de oração maior. Quando Ele voltar, agora não. Tudo precisa estar perfeitamente equilibrado. Então, a redenção fala da pessoalidade de Deus. Deus veio pessoalmente resolver o problema do pecado, o problema que você causou, que eu causei. Ele veio pessoalmente e Ele não é fraco. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós pregamos muito a redenção, nós pregamos muito a salvação, mas parece que a nossa salvação só está no coração. Aceita Jesus no seu coração. Olha, põe Ele aí dentro do seu coração, mas deixa Ele guardadinho, viu? Não deixa Ele sair daí não, deixa só aí. Parece que nós pregamos só uma salvação interior. E eu quero dizer para você, a Bíblia diz, a gente não tem tempo, obviamente, a Bíblia diz que Jesus vai redimir todas as coisas. O centro dessa aula, o que eu quero que você não esqueça, é que Ele é Senhor de tudo. Ele criou tudo, tudo caiu por causa do pecado, mas Ele está consertando tudo. Sabe o que significa que vai ser consertado? A terra. Houve uma maldição. Sabe a terra? Terra mesmo. A terra está amaldiçoada por causa do pecado. Mas Jesus vai redimir céus e terra. Apocalipse fala sobre novos céus e nova terra. O meu corpo, o seu corpo vai ser redimido. Tudo vai ser redimido. Eu quero ler com você na página 51, se você não quiser abrir. Colossenses 1, 13 ao 20.
Eu amo essa passagem. Colossenses é um louvor a Jesus, a obra de Jesus. Fala assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, o primeiro lugar. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Em Efésios fala convergir nele todas as coisas. Sabe o que significa convergir? Jesus vai reorganizar todas as coisas a partir dele. Ele vai trazer sentido a todas as coisas. O pecado, a queda, bagunçou tudo. Por isso que a gente é tão confuso, tão perdido. Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Isso glorifica a Deus, isso não glorifica. Isso vai me fazer pecar? Não vai. Mas na redenção, todas as coisas vão achar lugar a partir de Jesus. Por isso que sua vida às vezes é sem sentido, porque está fora do prumo que é Jesus. O Pai quis assim, Jesus, herdeiro e dono de todas as coisas. Ele é o ponto que vai trazer sentido a tudo. Através da cruz, Jesus está redimindo. Eu e você, a gente se encontra nesse ponto da história, na redenção. Nós ainda sentimos o efeito do pecado sobre nós, mas Ele está redimindo todas as coisas. Irmãos, todas as coisas significam todas as coisas. Há áreas da sua vida que você acha que Deus não tem nada a ver. Você acha que Deus não pode entrar. Existem áreas na sociedade que você acha que Deus não pode entrar, que está só do diabo. Irmãos, Jesus está redimindo, Ele vai redimir. A consumação é a conclusão da redenção. Ele vai redimir todas as coisas. E isso tem duas implicações. O seu interior, não vai haver lugar que não vai ser redimido. Tem áreas dentro do seu interior, tem quartos secretos, tem áreas da sua vida que ainda não foram redimidas. Ele vai redimir. Ele é Senhor. A história bíblica, a história do Evangelho, ela tem uma mensagem. Ele é Senhor. Ele criou, pertence a Ele. Caiu, Ele restaurou, é dele duas vezes. Nós somos de Deus duas vezes, porque Ele nos criou. Somos feitos por Ele. Mas Ele também nos adotou duas vezes. Tudo pertence a Ele. Tudo na sua vida vai ter que glorificar a Ele. Na consumação, inclusive aquela imagem é sobre a volta de Jesus na terra. Ele vem como um rei. Todas as áreas da sua vida, eu estou falando sobre uma espiritualidade integral. Nós ainda temos uma espiritualidade muito partida. Essa área da minha vida, Deus mexe. Essa não. Essa sou eu ou o diabo. Porque quando é você, abre portas incríveis, né? Existem áreas na sua vida que ainda não foram tocadas pelo senhorio de Cristo. E eu estou falando do seu interior. Ele está clamando, é meu. Passa para mim. E existem áreas também na sociedade que você acha que Jesus não pode reinar. Tem uma frase do Darren Miller, desse livro que eu tirei esses slides, que ele fala assim: sabe até onde o reino de Deus pode chegar? Onde Deus pode ser obedecido. Se Deus pode ser obedecido numa fábrica, o reino de Deus pode chegar ali. Se Deus pode ser obedecido numa loja, Deus pode chegar ali. Se Deus pode ser obedecido numa escola, Deus pode chegar ali, o reino de Deus chega. Numa faculdade, se existe alguém numa faculdade que obedece a Deus, o reino de Deus chega naquele lugar. Existem áreas da sociedade, irmãos, que nós temos deixado para o diabo. E assim, minha aula está parecendo bem triunfalista, mas não é não. Na próxima eu vou equilibrar.
Mas se ele pode ser obedecido, o reino dele chega. Eu quero, essa tarde, falar um pouco sobre consagração com você. Você precisa consagrar toda a sua vida para a glória dele. Ele é Senhor sobre tudo. Quando ele voltar, ele vai tomar o domínio sobre tudo. Tudo. E esse tempo da redenção é o tempo quando Deus chama Adão no jardim e coloca Adão para trabalhar. Deus, ele decidiu, ele não precisava, mas ele decidiu trabalhar em companhia. É dele. É característica de Deus. E na redenção, Deus também trabalha em conjunto. Deus está numa obra de redenção. A história do povo de Israel, a história da igreja é uma história de redenção. Deus está redimindo tudo. Não vai sobrar nada. Coríntios fala sobre isso, está no seu esboço, 2 Coríntios. Nos deu o ministério da reconciliação. Você recebeu uma vocação de trabalhar para a redenção de todas as coisas, para a glória de Deus. O seu trabalho pode ser um trabalho para a glória de Deus. Eu quero realmente refutar toda teologia, pensamento e mentalidade errada que acha que só pode glorificar a Deus quem está no púlpito, só pode glorificar a Deus quem trabalha na igreja, quem trabalha na obra. Irmãos, nós precisamos muito de missionários em todos os lugares da sociedade. Quando a gente estava falando sobre avivamento lá na nossa comunidade, os músicos podem vir, já estou concluindo. O Ângelo, ele teve uma visão, e foi inclusive o que me levou a pregar esse assunto. Ele falou assim, muitas vezes o avivamento ele desce, e quando ele desce sobre a igreja. Mas às vezes ele não consegue sair da igreja, porque não há leitos de rio para levar para o mundo. Quando ele falou aquilo, para mim ficou muito claro. Se não tiver pessoas na sociedade que vão ser esses leitos que vão levar ao avivamento, nunca vai chegar. Se a gente tiver todo mundo dentro da igreja, preso com medo, ai que medo! Medo do mundo, vamos todo mundo se proteger aqui e não vamos lá para fora, nunca o avivamento vai ter estrada para correr. Mas se eu tenho um homem que glorifica a Deus trabalhando numa loja, se eu tenho uma mulher que glorifica a Deus trabalhando numa creche, trabalhando numa escola, quando o avivamento vier, eles vão ser os ombros pelo qual a presença de Deus pode chegar. Existe muita implicação nisso que eu estou falando, existem muitas coisas que eu precisaria falar, porque tem muita gente que trabalha e está na esfera da sociedade, mas não faz diferença nenhuma. Vou tentar falar um pouco sobre isso amanhã. Nós precisamos ser cristãos sérios. O reino de Deus só chega onde ele é obedecido. Não adianta você falar que é cristão e está na sociedade. Pode não fazer diferença nenhuma. O nosso chamado é ser sal e luz, né? Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso. Irmãos, eu quero refutar toda teologia que fala que só quem trabalha na igreja glorifica a Deus. Porque se eu digo isso, uma mulher que tem filho e precisa ficar em casa, Deus não pode estar com ela em casa. Uma idosa que não pode sair de casa, Deus não está com ela. E não é verdade. Não há espaços onde Deus não possa atuar. Queria pedir para você ficar de pé. A gente vai continuar mais o assunto amanhã.